A Páscoa já se comemorava antes de Jesus. A Páscoa dos judeus. A primeira Páscoa que nós encontramos no livro de Êxodo. Êxodo quer dizer saída. Também quer dizer libertação. Amém? Êxodo quer dizer saída da escravidão do Egito. Então, quando Deus ordenou que o povo se preparasse, é o que nós vamos ler aqui, ele disse para Moisés: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. O cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano, ou seja, jovem. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Desta maneira o comereis. Porque Deus, ele dá todas as coordenadas. Deus é tremendo. Deus é detalhista, pessoal. Deus atenta para os detalhes. E quando a gente trata de obedecer, a gente se dispõe a ouvir, parar tudo. Tem hora que a gente tem que botar o pé no freio mesmo, parar tudo e ouvir a voz de Deus. Deus fala. Quando você fala, Deus ouve. Quando você se cala, Deus fala. Porque às vezes a gente quer falar demais, né? A gente quer falar e a gente não ouve. E a gente se atrapalha todo. A gente quer se justificar, a gente quer dizer o porquê daquilo outro, quer arrumar sempre uma desculpa, ou quer arrumar sempre um culpado por tudo, e acaba por não ouvir a voz de Deus. Ah, Deus não fala comigo, pastor. Permita Ele falar. Ele fala, na verdade, é a gente que não ouve. Quando a gente não quer, a gente não ouve. Quando a gente acha que está com a razão, a gente não quer ouvir ninguém. Não é assim? Quando a gente pensa que está certo, a gente não quer ouvir ninguém. Ele disse: ô Moisés, avisa o povo que eles separem um cordeiro. Esse era o último dia, a última praga. Lembra das 10 pragas no Egito? Vieram 10 pragas sobre o Egito para forçar Faraó a soltar o povo de Israel que estava ali há 400 anos. No início, eu estava lendo, os historiadores contam que Faraó, os outros faraós, né, porque o pai ia assumindo o trono do filho, o filho ia assumindo o trono, o pai deixava o trono, o filho assumia. No início, quando o povo de Israel foi pego para trabalhar no Egito, eles até remuneravam os judeus. Eles foram conquistando os judeus aos pouquinhos, até fazê-los trabalhar de forma forçada. Por isso, os judeus, na Páscoa, eles usam uma hortaliça, uma espécie de uma alface, que tem a folha bem molinha, bem macia, mas tem um talo duro e amargo. Já já eu vou falar para vocês sobre as ervas amargas. Então, a vida deles começou dessa forma. O diabo foi aos pouquinhos, porque Faraó personifica Satanás nos dias de hoje. Muitas pessoas são enganadas e seduzidas por ele com um atrativo, com alguma coisa louvável que até enche os olhos, mas depois começam a provar da vida amarga que ele tem para elas. Se Satanás tem uma vida amarga, Jesus veio trazer uma vida e uma vida em abundância. Diga glória a Deus. Então, aos poucos, nesses 400 anos, o povo de Deus foi escravizado por Faraó. Chegou uma época que eles eram obrigados a trabalhar de 12 a 14 horas diárias. Eles eram forçados a trabalhar, ganhavam nada, mas trabalhavam muito. Nasciam as crianças no meio da lama, porque eles amassavam o barro com os pés para fazer tijolos, para construir os palácios no Egito.
As crianças nasciam, as mães davam à luz aos seus filhos no meio da lama. As crianças já cresciam na lama e já entendendo que aquela era a vida que elas teriam que aceitar. Já se colocava na cabeça delas, é isso que você tem que viver, pronto e acabou. O seu bisavô viveu assim, o seu avô viveu assim, os seus pais vivem assim, e você vai ter que viver assim. Até que Deus levantou um libertador, chamado Moisés, e mandou ele para a terra do Egito. Você vai lá e vai mandar Faraó, diga para ele que eu falei para ele, que ele tem que largar o meu povo. Acabou a escravidão. Mas Faraó, como sempre Satanás faz, resistiu. Olha, se você não soltar, virão 10 pragas sobre o Egito. E vieram as 10 pragas. E a última praga seria no dia em que ele teria que soltar o povo e deixar o povo ir em direção a Canaã, a terra que manava leite e mel. Que quando Deus faz de verdade. Mas por que Deus não livrou, pastor, nesses 400 anos? Onde Deus estava? Se você ler o texto, você vai entender que a Bíblia diz que o povo começou a clamar: onde está o Deus de nossos pais? O Deus que criou os céus e a terra. E a Bíblia diz assim, ó, Deus ouviu o seu clamor, Deus ouviu o seu gemido, Deus viu a aflição do seu povo e desceu a fim de livrá-los. Então uma ação provoca uma reação. Deus está sempre a fim de nos livrar, mas nós temos que buscar. Quem entende isso, por favor? Deus desceu naquela sarça lá no Monte Sinai, falou com Moisés e deu a ele as coordenadas. Vieram as 9 pragas sobre o Egito. E na 10ª praga, à meia-noite, está aqui, ó. Vamos ler o versículo 11 para a gente entender. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Então Deus disse para eles o seguinte: olha, meia-noite, vocês já conhecem, nós já falamos muito sobre isso. O anjo da morte vai passar. E vocês vão pegar um cordeiro. Vocês vão imolar esse cordeiro. O sangue desse cordeiro, vocês vão usar para passar nas vergas da porta. E aonde tem a marca do sangue do cordeiro, macho, jovem e sem defeito. Não podia ser doente, não podia ser manco, não podia ser cego. Tinha que ser um cordeiro perfeito. Cada família ia sacrificar o seu cordeiro. E quando o anjo passar e ele ver a marca do sangue, ele está proibido de entrar naquela casa. A morte, a destruição não vai entrar naquela casa. E vocês já fiquem com os lombos cingidos, já se vistam, já coloquem as sandálias nos pés, preparem as suas coisas, porque vocês vão sair da escravidão hoje. Amém? Foi a promessa de Deus sobre aquela terra, sobre aquele povo. Comam às pressas, esta é a Páscoa do Senhor. Então, a primeira celebração da Páscoa foi quando Deus estava tirando o povo da escravidão. Páscoa significa libertação. Sinônimo de Páscoa é libertação. Deus mandou eles comemorarem a libertação deles, junto com aquela carne do cordeiro, a carne assada do cordeiro. Deus pediu que eles comessem pão sem fermento, que é o pão asmo, e as ervas amargas. Por que essa erva amarga, pastor? Isso se faz de ano em ano até hoje, na Páscoa. Por quê? Para que quando eles comessem o pão sem fermento com a erva amarga, eles lembrassem de onde Deus estava tirando eles. A gente nunca pode esquecer-se
de onde Deus nos tirou, senão a gente volta para lá. Da vida amarga que nós vivemos. Inclusive, daqui a pouquinho eu vou dar para você um pedaço desse pão asmo, com essa erva amarga para você comer. Por quê, pastor? Porque essa é a Páscoa. É lembrar de onde nós saímos. Todos os anos, quando os judeus celebram a Páscoa, é com esse pão sem fermento, sem graça. O pão sem fermento, a massa sem fermento, é uma massa sem graça. Né? E essa erva amarga, para que eles lembrem a vida amarga que eles viveram e não abandonem mais o seu Senhor. Porque eles foram para a escravidão por ter virado as costas para o Senhor. Esse dia vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Ou seja, de geração em geração. No versículo 26 de Êxodo 12 ainda: quando os vossos filhos perguntarem: que rito é esse? Que ritual é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas, as nossas vidas. Então o povo se inclinou e adorou. Naquela noite, à meia-noite, eles aguardavam o grito, porque haveria um grito, e o filho mais velho dos egípcios seria abatido. E naquela madrugada, eles saíram das garras de Faraó, em direção ao deserto, que daria a terra de Canaã. Deus os livrou, Deus os libertou. O Senhor Jesus vem, depois disto, aqui no Novo Testamento, como o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado. Veja que a morte, para que fôssemos livres da morte, foi necessário o Cordeiro morrer. E essa prática é desde o início. Quando havia alguém que cometia um pecado, deixa eu falar rapidinho sobre isso. Quando alguém no passado, antes de Jesus, cometia um delito, um pecado, matava alguém, adulterava, roubava, agia de forma errada diante da sociedade e diante de Deus, e essa pessoa queria se reconciliar, ela teria que trazer um animal. Dependendo da gravidade do que ele fez, era o animal que ele teria que apresentar ao sacerdote. Esse sacerdote punha esse animal sobre o altar de bronze, e a pessoa que havia cometido o pecado ficava aqui, olhando dentro dos olhos desse animal. E o sacerdote, com o cutelo, imolava esse animal. Alguns traziam um pombo, outros traziam um cordeiro, outros traziam um cabrito, outros tinham que trazer um bezerro, outros tinham que trazer um boi, e alguns outros até uma boiada. Tudo dependia da gravidade do que havia sido cometido. Eu estava falando para as pessoas essa semana, eu fico imaginando a fila de gente com o seu animalzinho na mão, e os curiosos olhando assim: deixa eu ver o tamanho do teu pecado. Deixa eu ver o quanto você pecou. Porque se fosse nos dias de hoje, a gente que iria lá na fila só para ver o tamanho do pecado de cada um. Sim ou não? Mas aqui em Blumenau não tem gente curiosa e nem gente que cuida da vida dos outros. Diga graças a Deus por isso. É ou não é? E ele tinha que olhar dentro dos olhos do animal e repetir as seguintes palavras: você está morrendo por causa do pecado que eu cometi. Enquanto aquele animal ia morrendo, estas eram as palavras que tinham que ser repetidas: você está morrendo por causa do pecado que eu cometi. E quando aquele animal morria, então todo o pecado, toda imundícia era lançada sobre aquele animal que havia morrido.
e o camarada estava livre. Então veja que desde o início, a prática de derramar o sangue para perdão e remissão dos pecados, ela já era usada. E Deus, vendo a necessidade de um Salvador, a humanidade se perdendo e se destruindo, Ele enviou o seu Filho como cordeiro. A Bíblia diz que Ele foi como ovelha ao matadouro, sem reclamar, sem questionar, sem murmurar. Como ovelha, Ele morreu como cordeiro, mas ressuscitou como um leão, glória a Deus, cheio de força, de glória e de poder. Hoje, nós olhamos para Jesus, e nós temos que falar as mesmas coisas, que no passado eram ditas. Senhor, o Senhor morreu por causa dos pecados que eu cometi. Foi por causa de mim. Foi devido aos meus erros. Mas pastor Mário, eu nem existia, eu nem estava vivo. Sim, Ele pagou o preço dos seus pecados antes mesmo de você existir. Para que no momento em que você reconhecesse Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida, todos os seus pecados imediatamente fossem perdoados. Diga glória a Deus. Que coisa extraordinária. Mas eu tenho que reconhecer. Eu tenho que olhar para a cruz, como que olhando para os olhos de Jesus e falar: o Senhor morreu por causa dos meus pecados. Eu quero te pedir perdão. Eu quero pedir que o Senhor me perdoe. Eu reconheço que o Senhor morreu por causa de mim. Era para eu estar aí. Mas o Senhor foi no meu lugar. E quando você reconhece isso, quando você assume isso, mas não da boca para fora, não aquela reza decorada que a gente praticava desde pequenininho, não. Uma oração sincera que sai de dentro da sua alma. O sangue de Jesus vem e lava você. E purifica você de todo pecado. Quem está entendendo até aqui? Eu já vou caminhando para o final, hein? Pegue o Espírito. No livro de Romanos 8, verso 1 em diante. Romanos 8, por favor. Diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Nenhuma condenação há. Você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, reconheceu Ele, ou vai reconhecer nesta manhã, não sei, como teu único Senhor. Então, nenhuma condenação há para você a partir de agora. Sabe quando a pessoa chega diante do juiz, ela foi acusada de alguma coisa, acusaram ela de algo, ela pega um advogado e ela vai até o juiz. O advogado apresenta razões para que o seu cliente não seja condenado. Se estas razões forem convincentes, se essas justificativas desse advogado forem reais e convincentes, o juiz vai dizer o seguinte: não há contra você nenhuma condenação. Você está livre. Assim também acontece comigo e com você. Quando temos Jesus como nosso advogado, ele vai chegar para o juiz, para o Pai, para Deus, e vai dizer: Senhor, sabe por que ele não pode ser condenado? Porque olha aqui o que foi feito por ele. Alguém já morreu por ele. Alguém já sofreu no lugar dele. Alguém foi pregado vivo num madeiro por ele. Isso já justifica ele. Então o juiz vai dizer: a partir de hoje,
não há nenhuma condenação. O acusador, quem é que acusa? Satanás. O acusador não pode apontar o dedo sujo dele para você e te condenar, e nem te acusar de alguma coisa. Diga obrigado, Senhor, porque Ele lá na cruz, com o sangue dele, nos lavou, nos purificou. Somos novas criaturas, como está escrito: aquele que está em Cristo Jesus é nova criatura. Não há condenação nenhuma. Quando que eu estou em Cristo, pastor? Quando você se entrega a Ele, deixa Ele cuidar da sua vida, deixa Ele ser o teu guia, o teu Senhor, deixa Ele dirigir os teus passos, guiar você. Quando você reconhece que sozinho não pode, quando você faz aquela oração bem simples, mas verdadeira, sincera: Senhor, eu não sou nada sem a tua presença, eu não posso nesse mundo sem o Senhor, sem o teu Espírito eu estou perdido. Veja, simples, mas que toca o coração de Deus. Então nesta manhã, onde nós celebramos a vida, permita que o autor da vida entre no seu coração, convide Ele, está batendo na porta, e dizendo: deixa eu entrar, deixa eu fazer morada aí, deixa eu ser o teu Senhor, e nunca mais você vai sofrer, nunca mais. Ele resgatou a gente da escravidão. Muitos estávamos no Egito. O Egito, nos dias de hoje, é esse mundo aí fora, pessoal, que escraviza, que humilha, que desgraça a vida das pessoas. Olha o que está acontecendo nos dias de hoje, as pragas vindo todo dia, a praga assolando, mas na vida daqueles que são de Deus, a praga não tem poder. Diga amém. Aonde tem a marca do sangue, quem tem a marca do sangue? Quem foi lá e se abraçou com aquele que morreu na cruz, se entregou a Ele, esse tem a marca do sangue. E quem tem a marca do sangue, o espírito da destruição não pode entrar na vida dele. Você tem que ter a marca do sangue. E a marca do sangue eu recebo quando eu recebo Jesus na minha vida como meu único Senhor. Eu assumo um compromisso real e verdadeiro. Ele disse: se quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, vem e me segue. O que é tomar a cruz? É sofrer? Não. A cruz significa compromisso com Deus, assumi-lo de fato e de verdade. Graças a Deus, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem entendeu a palavra? Isso é Páscoa.